Olá, Cenas do Brasil está no ar. São inúmeras as formas que o brasileiro encontra para viver e fazer sua história neste país de tanta diversidade. A cada semana, uma cena dos muitos Brasis é vista e discutida aqui a partir de documentários, vídeos e reportagens. O Censo Demográfico 2010 mostrou que a taxa de analfabetismo no Brasil teve um declínio expressivo nos últimos 10 anos, passando de 12,8% para 9%. São 14 milhões e 600 mil pessoas de 10 anos ou mais de idade que não sabem ler ou escrever um simples bilhete. Assegurar que as crianças frequentem o ensino fundamental nas idades apropriadas é um fator importante para a redução do analfabetismo. Que diferença faz na vida das pessoas uma boa alfabetização? Quando podemos concluir que a criança está alfabetizada? Quais os melhores caminhos para ensinar a ler e escrever? Que desafios existem para vencer o chamado analfabetismo funcional, quando a pessoa identifica as letras e frases, mas não entende bem o que lê? E quais as ações, metas e compromissos do governo para os próximos anos? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões após a exibição de 3 reportagens do programa Salto para o Futuro sobre alfabetização e aletramento. São nossas convidadas no programa de hoje Maria do Pilar Lacerda, secretária de Educação Básica do Ministério da Educação, e Kátia Franca Vasconcelos, diretora de Ensino Fundamental da Subsecretaria de Educação Básica do Distrito Federal. Muito obrigada pela presença de vocês. Vamos então ao nosso vídeo. Eu me lembro que era babá, aquela coisa que juntava a vogal com a sílaba. Método? Não lembro não. Foi lendo uns livros que vinha falando, contando historinha, as historinhas com as letras do alfabeto. A professora ensinava através de cartilhas pra gente, livros, contando contos antigos e coisas assim. Até bem pouco tempo, o conceito de alfabetização se resumia ao domínio do código alfabético. Nos anos 80, um novo paradigma surge. Além das habilidades de codificar e decodificar a língua escrita, os alunos precisam participar do universo letrado. A escola tem que trabalhar para dar conta de conhecimentos de ordem prática, de ordem científica e de ordem literária, né? Quer dizer, se nós conseguirmos alfabetizar e letrar os nossos alunos na dimensão de textos dessas 3 ordens, né? Nós vamos estar conseguindo letrar essas pessoas. Ainda se trabalha muito com aquela alfabetização tradicional, de cartilhas, pequenos textos, textos todos parecidos. E aí não dá para a criança entender aquela linguagem que é diferente da linguagem que está no mundo, da linguagem que nós falamos, da linguagem que nós ouvimos, da linguagem que nós encontramos nos diferentes materiais aí, nos livros, nos jornais, nas revistas, nos cartazes, nos outdoors, nas ruas. Então, fica muito difícil para a criança criar um significado, né? Atribuir significado àqueles textos. Mas quando uma criança pode ser considerada alfabetizada e letrada? Quando a criança sabe que B e A é ba, e de repente dá para escrever bala, para mim ela é alfabetizada, porque ela conhece B. Mas quando ela é letrada, é quando você traz uma receita, você não diz que é uma receita e eles dizem para você, ué, isso aqui é uma receita? Bom, alfabetizada quando ela conquista a base alfabética, né? E letrada quando ela é capaz de usar essa língua escrita em diferentes situações. Alfabetizar letrando, fazendo uso social, real, da leitura e da escrita na escola. Não utilizar uma linguagem escolarizada que muitas vezes é só utilizada dentro da escola e fora da escola não tem sentido algum. É trazer essa leitura e essa escrita que está aí no mundo real para dentro da escola e usá-la de fato, com a função social que ela tem. Uma vez que a criança chegue ou conheça o princípio alfabético da língua, ela ainda vai escrever assim, com C cedilha, ela vai escrever aqui com C, como assim, e ler como aqui, não é? Mas ela já entendeu como é que a língua funciona, não é? Então esse é um passo importantíssimo. Mas muitos professores ainda estranham escritas assim, não é? Mas isso é uma criança que escreve assim com C cedilha ou aqui como assim com C, não é? Ela está mostrando que ela sabe, ela não está mostrando que ela não sabe.
A leitura tem um espaço garantido na classe de alfabetização da professora Olga, no Colégio de Aplicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Nós iniciamos todos os dias com as rodas de leitura, onde nós trazemos material para ler, as crianças trazem material para ler, nós trocamos, né? Onde trocamos livros, trocamos ideias, trocamos opiniões, onde todo mundo tem voz. Eu não sou o centro do universo ali, eu sou uma das pessoas do grupo. Né? Então eu acho que isso é importante, essa interação é que vai fazendo também com que eles possam dar sua opinião, fazerem suas reflexões, sem medo de errar, sem medo de ser feliz. Na aula de hoje, o texto escolhido é um conto africano, do livro Como as Histórias se Espalharam pelo Mundo, escrito por Rogério Andrade Barbosa e ilustrado por Graça Lima. E oculto sob as estatuetas das divindades misteriosas, presencia rituais secretos em homenagem aos orixás. Olha aí de novo, cultura africana. Momento de suspense para a turma. Agora, a professora Olga incentiva os alunos a pensar sobre o possível final da história. Quem é que tem outra ideia para dizer como esses fios se espalharam pelo mundo antes de eu virar a última página? Tchan, tchararã. Pamela, qual a sua ideia? O que você acha que aconteceu? As pessoas passam por ali e vão pegando os fios e vai contando para as outras pessoas que vão espalhando as histórias. Isso, pode ser isso. O aluno Lucas também arrisca um palpite. Que assim, bate um vento aí leva as histórias. Depois de ouvir todas as sugestões, a professora Olga, enfim, abre a última página do livro. Numa noite de tempestade, o vento revira a toca do roedor e carrega os cordões multicoloridos, dispersando-os por aí afora. E assim, graças a um ratinho ousado e aventureiro, as histórias se espalharam pelo mundo e passaram a ser contadas e recontadas. No final, a turma aplaude e comenta a história. Para a professora Olga, o uso de diferentes textos em sala de aula significa um enriquecimento nos processos de alfabetização e letramento. Nós primeiro alfabetizávamos, quer dizer, tentávamos levar a criança a aprender a ler e escrever. Depois, um dia, quem sabe, né, nós trabalhávamos com jornais, com contos, com poemas, mas isso era um depois. Agora isso vai acontecendo paralelamente. E eu acho que é aí que está a beleza do trabalho, né? E a diferença. E além de aprovarem o trabalho com diversos textos, os alunos reconhecem a importância da leitura e da escrita para a vida. Nas ruas, para ler as placas, esse tipo de coisa. Em casa eu também uso para ler os livros, para escrever e ler para minha irmã. Para a gente tomar um ônibus, por exemplo, nós precisamos saber ler para nós copiarmos. Como exemplo, para a gente copiar um bilhete ou um trabalho, a gente precisa saber escrever.